Eu tenho recebido alguns vídeos sobre uma pregação de um pastor bem conhecido lá ele pregou agora em Camboriú e falou sobre um tema bem interessante que eu queria dividir com vocês e mostrar um pouco do meu ponto de vista, tá? E a gente não tem um tema, mas vamos colocar abuso espiritual sonoro, tá? Quando a música faz parte, faz o trabalho que a palavra deveria fazer. E existe essa prática, acontece em quase toda pregação no Brasil, tá? E ela passou a ser chamada de unção, né? Para acompanhar ali, envolver ele, gerar uma atmosfera e tal. Mas o que a ciência mostra, né? O que ela interfere diretamente na sua capacidade de entender o que foi dito. Você vai ter que, o teu cérebro, cognitivamente, vai ter que optar. E eu sei que isso vai te incomodar, tanto pelo tema, tanto pelo que eu estou falando aqui, mas é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre isso. Essa é uma parte da série naquele tempo, porque não é sobre a forma, mas é sobre o critério. E o critério de hoje é direto. A trilha ela entrou na igreja e o silêncio saiu. Mas quem autorizou essa troca do silêncio pela trilha? A pergunta que quase ninguém faz é essa: a música ou ela está sustentando a pregação? Porque esses dois cenários parecem iguais, mas não são iguais. Mas são completamente diferentes. Porque ela acompanha, quando ela acompanha, a palavra já se sustenta sozinha. A música é apenas um ornamento, mas quando ela sustenta, ela ocupa um lugar que não era dela. E a pergunta que fica: o que acontece quando você remove o ornamento e descobre que era ele que estava segurando tudo? Isso não é uma percepção subjetiva, tá? O cérebro não processa duas linguagens ao mesmo tempo. Quando você ouve uma palavra e ao mesmo tempo recebe estímulos musicais, como melodia ou letra, o seu cérebro não soma um com o outro. Ele escolhe um por vez. E toda vez que ele alterna, ele perde a profundidade. Você perde uma parte da pregação e você ganha uma parte do fundo musical e vice-versa. A música, com letra, ela compete com a linguagem verbal, estímulo paralelo reduz a retenção da multitarefa e não é simultânea, é alternada. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que isso significa na prática? Que quando mais trilha continua durante uma mensagem, menos a mensagem entra. A pessoa não aprofunda, ela só reage. E reação não é critério. Entender é diferente de sentir. E quando a emoção vira o principal resultado de uma pregação, a mensagem deixa de ser avaliada pelo conteúdo e passa a ser medida pelo quanto ela te emocionou. E mais aqui vem o ponto que muda, talvez, o contexto. Isso não é novo. A Bíblia já tratava disso antigamente, tá? Já tratava disso em outras ocasiões. E eu vou começar a elencar aqui para você em quais momentos não foi necessário ter fundo musical, trilha, nenhum tipo de instrumento. Lá em Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É posicionamento. Ele se cala, tá? E quando Deus se manifesta para Elias, que é uma outra passagem, não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo. A gente já falou isso em outros vídeos aqui. Ou seja, Deus não precisa de intensidade para falar, mas o homem precisa de silêncio para perceber. Eu vou trazer uma outra passagem que está lá em Tiago, tá? Todo homem seja pronto para ouvir, porque ouvir exige espaço, e onde não há espaço, não há escuta, há somente uma reação. Agora segura isso aqui, porque o problema não é usar uma trilha, tá? O problema é quando ninguém percebe que ela virou uma necessidade da igreja de ter uma trilha durante uma pregação. Quando o pregador não sustenta uma frase sem fundo, quando a congregação não mantém a atenção sem estímulo. Isso aqui não é espiritualidade, isso é uma dependência de estímulo musical, da trilha. E a dependência de estímulo em ambiente espiritual tem um efeito muito condicionamento emocional, tá? Notas menores, mais graves, mais agudas. Eu sou músico. A gente sabe como funciona isso. Se você pesquisar na internet, você sabe, quem é músico, vai ter vários outros músicos falando sobre isso, sobre alguns toques que você faz que ele reage, tá? Ele age e você reage emocionalmente. Mas eu não estou falando de uma intenção, eu estou falando de efeito.
Tá? E efeito não precisa de intenção para ser real. Então a pergunta não é se sua igreja usa uma trilha. A pergunta é a seguinte: o que sobra? Porque se sobra palavra, a trilha sempre vai ser um ornamento. Eu sempre, aliás, às vezes que eu toquei, que foi necessário tocar, era bem baixinho. Eu não fazia solo musical de hinos, corinhos, nada. Para quê? Para não distrair. Porque distrai. Você começa a desconectar da pregação e você começa a pensar naquela música que eu estou solando ali naquele momento. A trilha sempre foi ornamento. Tá? Mas se sem a trilha a intenção vai embora, então o que estava sendo sustentado não era a mensagem, era o ambiente. Né? Incomoda demais, porque a gente perdeu a capacidade de permanecer dentro do silêncio. Menos espaço, mais estímulo, menos profundidade. E assim, aos poucos, o que era uma palavra vira uma atmosfera. Você se arrepia, você chora, você se emociona, tá? E agora eu digo uma coisa: a atmosfera não transforma, não confronta, não sustenta, ela não conforta. Aliás, na verdade, ela conforta, e o conforto sem confronto nunca foi chamado de palavra. Sempre haverá um estímulo para substituir. Se isso te fez pensar um pouco sobre esse tema, essa temática, compartilha com alguém, não para discutir, tá? Mas para a gente refletir um pouco, tá? Porque a gente está num tempo que muita coisa está mudando. Muitas coisas estão sendo acrescentadas no culto, muitos elementos estão sendo ou substituídos ou acrescentados durante o culto que é feito para o Senhor. E na primeira episódio dessa série, eu falo sobre a oração de joelhos, que eu convido você a ir lá no meu vídeo e verificar o meu vídeo, dar a sua opinião, é muito bom, tá? Eu sou assembleiano, nasci em berço evangélico, e toda vez que chegava na igreja, ninguém se cumprimentava. A gente ajoelhava para orar, e só nós começávamos a levantar e orar juntamente com quem estava orando para iniciar o culto. Não existia um clube social ali no hall da igreja. Tá? O vídeo está muito legal, espero que você acompanhe lá no nosso canal. A gente já está batendo quase 4.000 pessoas, a gente precisa de mais pessoas assistindo para a gente bater nossas 4.000 horas, então eu te aguardo lá, tá? Forte abraço, esse é o tom da conversa e eu te aguardo no próximo vídeo.